Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Uniaselv. Esse é o nosso momento então do encontro com a coordenação, tá? Encontro com a coordenação dos cursos de radiologia e da gestão hospitalar. Sou o professor Marcelo Bart, vou estar com vocês então nesse momento e a gente vai falar um pouquinho sobre a instituição que vocês estão ingressando, vamos falar um pouquinho sobre o curso que vocês escolheram, tá? E como que acontece aí, como que vai acontecer aí a trajetória acadêmica de vocês, certo? Bom, sou o professor Marcelo Bart, então, eu coordeno os cursos de Radiologia e Gestão Hospitalar da Uniaselv. Eu sou formado em Radiologia, né, com pós-graduação em Administração Hospitalar e com um mestrado em Educação pela Univale em Itajaí. Sou professor há 21 anos e coordenação de curso da Uniaselv há 13 anos. Como que vocês estão, gente? Preciso que vocês coloquem aí no chat como que vocês estão se sentindo aí para ingressar, para iniciar aí o semestre, tá, gente? Então, de 1 a 6 aí, coloquem no chat aí do canal que vocês estão assistindo, né? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá? Se vocês estão aí fortes, animados aí para iniciar o semestre, se estão com medo, estão saindo pela tangente, se estão segurando a barra, ok, se estão todos diferentosos, estão bem concentrados, se estão prontos para brilhar aí, coloquem aí no chat, gente. Vamos lá. Ok, certo. Muito legal, gente. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a nossa instituição, sobre a Uniaselv, né, então o Centro Universitário Leonardo da Vinci, a Uniaselv, né, a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, e uma das maiores do Brasil, tá? Oferece mais de 500 cursos de graduação, pós-graduação e cursos técnicos e profissionalizantes. Soma atualmente mais de 500 mil estudantes que estão matriculados aí nos cursos de graduação, pós-graduação e nos cursos técnicos e profissionalizantes. A gente possui, então, mais de 1.200 polos de ensino à distância, polos de apoio presencial, né, no qual vocês estão matriculados, espalhados aí em todos os estados do Brasil. Contamos com cerca de 1.200 professores regentes e cerca de 180 professores mediadores. Mais adiante eu vou explicar qual é o papel, né, de cada um desses atores pedagógicos. E a Uniaselv também é nota 5 no MEC nas avaliações institucionais, tanto presencial quanto EAD, referente aos processos de credenciamento e recredenciamento do ensino à distância. Agora, fevereiro passado, né, de 2025, a Uniaselv completou então 26 anos de existência. Essa é a nossa página, tá, gente? Caso vocês tenham, como vocês estão ingressando, é tudo muito novo, né? Na instituição, para acessar o sistema, para acessar as aulas, então a gente criou uma página que é conteúdos.uniaselv.com.br/EAD, né, que vocês podem estar acessando aí para ver. São bem fácil, tá, gente? Os vídeos curtos, vídeos bem didáticos aí para vocês ver como que acessam as aulas, qual o caminho, que é pela plataforma Teams, na verdade, né? Como que acontecem os encontros, sobre o peso de cada avaliação, como que acontece essa trajetória toda acadêmica de vocês nos próximos semestres aí. Então vocês podem acessar essa página aí, clicar em início, ali em cima ali vai aparecer ali todo o script de qual é a dúvida que vocês estão tendo aí para acessar as aulas, para a trilha de aprendizagem, enfim, como acessar o livro da disciplina, né? E demais dúvidas que possam vir a ter, tá, gente? Então, anotem aí, conteúdos.uniaselv.com.br/EAD. Então, explicando um pouquinho sobre esses atores pedagógicos, né?
e de todo o apoio que vocês vão ter aí durante a trajetória acadêmica de vocês e como que acontece essa integração aí de ensino e aprendizagem, tá? Então a Unicelv está estruturada então em sua reitoria e pró-reitoria EAD, que fica então na cidade de Indaial, em Santa Catarina, né? E depois a gente tem também todos aqueles polos, 1.200 polos aí que estão em todos os estados do Brasil, tá? Um deles você está matriculado em algum deles, tá, gente? Esse polo vocês podem ir até lá, né? Vocês vão precisar ir até lá, né? Para fazer pelo menos uma avaliação aí de cada disciplina, tá? Mas serve também de apoio para tirar dúvida, tá? Vocês podem estar indo até o polo. A gente tem em cada curso, então, o NDE, que é o núcleo docente estruturado do curso, e o colegiado do curso, onde são tomadas as decisões sobre matriz, sobre plano de ensino, de cada disciplina, tá? Entre outras coisas. Tem o coordenador do curso, que no caso do curso de Radiologia e de Gestão Hospitalar sou eu, professor Marcelo Bart. Né? Existe, aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre o professor regente e o professor mediador, tá, gente? Cada disciplina acontece de forma individual e em 4 encontros, né, em 4 semanas. Então vocês vão ter uma aula em cada semana, tá, sobre aquela disciplina. Então cada disciplina vai ter um livro e esse livro vai estar estruturado em 3 unidades, tá, em 3 grandes capítulos. Então são 3 unidades e as 3 primeiras aulas que dão conta de cada uma dessas unidades do livro, em um quarto encontro que tem a função de, ou o professor pode utilizar para finalizar, né, o conteúdo que ele ministrou. Às vezes o professor não deu tempo de finalizar o conteúdo, então ele pode usar essa aula para finalizar o conteúdo, para fazer uma revisão. Ele pode utilizar essa aula para trazer um palestrante para palestrar sobre o assunto daquela disciplina, sobre um determinado assunto daquela disciplina. Então é uma aula mais livre, assim, né? Que o professor pode utilizar como ele quiser. Tá? Então, voltando, são 4 encontros, né? Um encontro por semana em cada disciplina, essas disciplinas que acontecem individualmente. Então, por exemplo, quem está ingressando agora, dia 21 de julho que iniciam as aulas, então vão ser, a primeira disciplina acontece nas primeiras 4 semanas, ela finaliza em 4 semanas e depois inicia a segunda disciplina, mais 4 semanas, finaliza essa disciplina, vai iniciar a terceira disciplina, mais 4 semanas e assim por diante, tá, gente? Esses encontros acontecem com 2 atores pedagógicos, né, que é o professor regente, que é o professor que realmente dá a aula, né, que vai fazer a apresentação do conteúdo para vocês, e um professor mediador, tá, que vai mediar os encontros, que vai mediar a aula com as dúvidas de vocês, abrir o microfone. Então, quando vocês quiserem falar ou tiverem alguma dúvida, vocês levantam a mãozinha lá no encontro, na plataforma, né, e o professor mediador vai abrir o microfone, ou vocês vão colocar no chat essa dúvida e o professor mediador vai transmitir para o professor regente a dúvida de vocês, ou enfim. Então são sempre 2 atores pedagógicos em cada encontro, tá? A gente tem o tutor da prática para cursos que tem laboratório prático presencial, né? Então vai ter um tutor de prática lá no polo, né? O preceptor de estágio para alguns locais de estágio que precisam que um preceptor fique full time com o aluno lá fazendo estágio. Então, contrata esse preceptor, alguns locais exigem isso, alguns locais não exigem, tá, gente? Existe o intérprete educacional, quando for necessário, tá? Daí tem que ser enviado o laudo para nós, né? E solicitar o intérprete educacional nas aulas, intérprete de Libras e o tutor administrativo também, que é um tutor que a gente chama interno, né, que ele fica na sede aqui na cidade de Indaial, também em Santa Catarina, que vai atender protocolos de vocês, que vai
vai atender protocolo de vocês, vai corrigir provas, enfim. Tá? Tem toda uma, esse tutor administrativo tem várias funções aí dentro da instituição também de apoio ao acadêmico, tá? Então, pessoal, não, por mais que seja EAD, né, a gente precisa que vocês, em qualquer dificuldade, não passem essa dificuldade sozinha, tá? Entre em contato conosco através de protocolo, para que a gente possa estar ajudando, tá? Participem das aulas, tá? Entrem, converse com o regente, conversa com o mediador, tá? Não faça esse trabalho sozinho, tá, gente? Então, sobre os benefícios da nossa metodologia de ensino-aprendizagem, né? Então, a gente possibilita aí um ambiente de aula organizado, eficiente, tá? A gente, por mais que seja novo, né? Esse modelo que não é mais novo, né? Porque ele já foi implantado, mas já foi testado, inclusive, né? E bastante aprovado aí pelos acadêmicos que já estão aí cursando os nossos cursos na Uniaselv. Então, um ambiente bem organizado, um ambiente eficiente, tá? Dentro dos encontros aí, e qualquer dúvida também extra sala de aula, né? Vocês podem estar abrindo o protocolo, então, para a equipe de mediação, tá? Eles vão responder vocês. Participação ativa na aprendizagem nas aulas, né? Isso possibilita também essa interação e todo o network aí que vocês vão iniciar, né? Vão começar a criar aí dentro dos encontros das disciplinas, tá? O aprendizado é mais profundo, mais focado, tá? Então, a gente só precisa que vocês venham assistir às aulas, venham participar, tá? Além de todo o extra-sala que eu falo, né? Que é o estudo aí da trilha de aprendizagem, a leitura do livro, tá? Dos vídeos que são disponibilizados lá nas trilhas de aprendizagem. Então, vocês têm, claro, vão ter acesso aí durante todo o curso, todo o percurso, né, de vocês na Uniaselv, mas que vocês consigam acompanhar essas disciplinas que ocorrem, né? Por isso que a gente coloca uma disciplina só, acontecendo individualmente com 4 encontros cada disciplina, uma por semana, tá, gente? Então a gente precisa que vocês acompanhem isso, tá? Talvez você esteja pensando, né? Ah, tem um mês para, né? Mas um mês passa muito rápido, tá, gente? Então precisa acompanhar aí, porque senão vocês vão se sentir atrasados, vão se sentir que não estão acompanhando aí a turma, tá? Acesso a especialistas, tá? Então, o professor que está lá fazendo fazendo a regência da disciplina, né? Então é um professor que é especialista na área, muitos inclusive, né? Atuam realmente no hospital ou clínica, enfim, e vocês vão sentir isso nos encontros aí que o professor sabe realmente do que está falando e tem a didática necessária aí para passar o aprendizado dele, linkando, né, a teoria com a prática aí dele, tá? Então, aproveitem, suguem bastante, tá, gente, das aulas aí, suguem bastante dos professores aí enquanto vocês estão aí estudando, tá? Suporte personalizado e próximo, tá, gente? Então, vocês têm lá o polo de apoio presencial, vocês têm os canais de atendimento da Uniaselv, tá? Então, não se sintam sozinhos. E uma coisa que eu peço, gente, na primeira dificuldade, entre em contato conosco, não deixe essa bola de neve crescer, tá, gente? A gente explica o que você está com dificuldade lá, explica qual é o problema, às vezes pode ser um problema de acesso, um laboratório que eu não estou conseguindo utilizar, nos avisem, tá, gente? Peço que nos avisem aí, não deixe essa bola de neve crescer aí. A interatividade na sala de aula, né, e mais proximidade do aluno com os professores, né, tanto mediação quanto o professor regente. Então vocês têm aí todos esses benefícios aí dessa nossa metodologia aí de 2 professores em sala de aula, uma disciplina acontecendo individualmente, cada disciplina com 4 semanas, tá? Um encontro por semana. Nas aulas, então, vocês vão ter, então, turmas organizadas por disciplina, tá, gente? Então, e o que isso significa? Que vocês não vão
ter os mesmos colegas todo o semestre. Então não é organizado por turma, até uma turma fechada, vai ser organizado por disciplinas. Claro que no decorrer do semestre aí pode ser que vocês se encontrem e se reencontrem no decorrer do semestre, no decorrer das disciplinas, mas não necessariamente, tá, gente? Um professor regente, então, especialista daquela disciplina, daquela área de conhecimento, um mediador, né, que atua ali no chat, que vai mediar aí a dúvida, e vai abrir o microfone para vocês falarem durante a aula, enfim. Então, sempre 2 professores em sala de aula. Claro que, eventualmente, um ou outro, né, gente, quando a gente está falando de encontro, a gente está falando de acesso à internet, a gente está falando de máquina, de computador, né, a gente está falando de energia elétrica e, eventualmente, um ou outro podem ficar, podem não conseguir entrar naquele momento, enfim, mas vocês vão receber o suporte necessário para que a aula aconteça, tá, gente? Ou um outro professor vai substituir, ou o próprio professor mediador vai assumir aquela aula, tá? Aulas então organizadas no formato de videoconferência, mediada por esse professor mediador, que tem maior controle aí sobre áudio, sobre câmera, sobre entrada e saída e presença em sala de aula, tá? Marcar presença em sala de aula. Então vocês podem interagir pelo chat da aula, tá, ao vivo, e pode também levantar a mão lá para pedir para abrir a câmera para falar, tá? Abrir a câmera, abrir o áudio para falar. Na nossa modelagem, tá, a gente tem um antes, um durante e um pós-aula. Tá? Então, o que seria o antes da aula ao vivo, né? Que vocês acessem lá a disciplina. Dentro da disciplina vai ter a trilha de aprendizagem, né? E dentro dessa trilha vai ter alguns vídeos curtos, vai ter o livro da disciplina, que vocês vão poder baixar, tá? Esse livro para estudar em PDF, né? Então, a gente precisa que vocês consigam acompanhar esses encontros, tá? Então, a gente precisa que vocês façam esse estudo antes da aula, até para já vir com alguma dúvida, para vir com alguma interação para a sala de aula e para tornar a aula mais interativa, tá, gente? Então acessem lá o conteúdo para vocês. Para quem já está matriculado, tá, a gente já tem acesso aí aos conteúdos, já pode começar a fazer a leitura, fazer o estudo, tá? Nem eu sempre digo, né? Preciso estudar o dia inteiro, todo dia, ou um final de semana inteiro? Não, gente. Não precisa. Se vocês se organizarem para estudar pelo menos 30 minutos por dia, todos os dias, já é o suficiente aí para vocês conseguirem acompanhar aí, com qualidade, tá? Os conteúdos e as disciplinas do curso, tá? Durante a aula ao vivo, então, como eu falei, né? 2 professores, né? Professor regente e professor mediador aí, sempre de forma tentando trazer vocês para a sala de aula, tá? Tentando tornar isso mais prático, com mais reflexões aí durante ministrar durante o conteúdo aí da disciplina, enquanto ele ministra o conteúdo da disciplina. E o pós-aula aí, né, gente, que depois que vocês tiverem a aula, vocês podem voltar no conteúdo, né? Vocês podem fazer anotações, podem fazer resumos, podem fazer mapa mental, tá? Desse conteúdo aí para facilitar também o estudo de vocês para as avaliações, tá? Aqui eu deixei algumas dicas aqui, então criar um cronograma de estudos, tá, gente? Que nem eu falei, preciso estudar todos os dias, o dia todo, ou tirar um final de semana para estudar? Não, gente, isso não funciona, tá? Então, de 30 minutos a 1 hora por dia aí é o suficiente aí para vocês conseguirem acompanhar. Então, cria esse cronograma, tá, gente, de estudo para vocês conseguirem se organizar, né? Estabeleçam metas diárias e semanais aí de estudo. Utiliza aí de recursos diferentes aí, eu fiquei com dúvida nesse assunto, vê se não tem um vídeo sobre esse assunto na trilha, vai no YouTube para ver se não tem algum outro vídeo falando, ou algum outro professor falando daquele conteúdo, tá? Vão em busca de artigos, tá? Sobre esse assunto, tá? Podcast sobre esse assunto aí para que vocês consigam tirar a dúvida, e se a dúvida permanecer,
vocês têm os canais de atendimento e tem as aulas semanais aí para anotem a dúvida na próxima aula, tragam para a aula essa dúvida aí para o professor mediador ou professor regente tirar essa dúvida de vocês. Tá? Não se sintam sozinhos, tá, gente? Façam anotações, façam resumos, se for o caso, tá? Isso facilita bastante e o estudo de vocês e também economiza um tempo gigante aí, tá? Pratique o aprendizagem ativo, tá? Façam os exercícios, as atividades do livro, né? Tenha a resolução, depois os vídeos da resolução desses conteúdos que, né, também cai nas avaliações. E mantenha um ambiente de estudo organizado, tá, gente? Isso vai facilitar bastante aí a vida acadêmica de vocês, tá? A dinâmica das aulas, como eu já comentei anteriormente, então, uma disciplina por vez, semana 1, semana 2, semana 3, que dão conta da unidade 1, unidade 2, unidade 3, tá? E um quarto encontro, o último encontro da disciplina, que se destina aí a um estudo de caso, um aprofundamento, uma revisão de conteúdo, trazer algum palestrante para palestrar sobre o assunto, enfim. Ok. Falando um pouquinho mais diretamente aqui com os alunos do curso de radiologia, então, o objetivo do curso de radiologia da Unicelv, então, ele busca formar um profissional para atuar nos processos de obtenção de imagens para fim diagnóstico, né, que aí engloba toda a área de aquisição de imagem diagnóstica, né, que engloba daí tomografia, ressonância magnética, mamografia, densitometria, e a radiologia geral, por exemplo, tá? Na área da terapia, então, a gente vai para radioterapia e braquiterapia, né? Na parte odontológica, na parte veterinária, na segurança e na gerência de serviços radiológicos também. Então, quando a gente fala aí na formação plena do tecnólogo em radiologia, né? Então ele abre um leque muito grande para o mercado de trabalho, tá? Vocês, após formados, então, pode atuar em todas essas áreas sem precisar fazer necessariamente uma especialização. Claro que a gente sempre indica, né, fazer uma especialização, uma pós-graduação, que sempre acrescenta bastante no currículo de vocês e também facilita a entrada no mercado de trabalho também. Algumas das áreas aí que o tecnólogo em radiologia pode atuar, então ressonância magnética, tomografia computadorizada, a radiologia geral, a mamografia, a densitometria óssea aí na parte de diagnóstico, né? Na radioterapia, então, na parte da terapia, radiologia odontológica e veterinária, na docência, né, de cursos técnicos, dar aula, né, em cursos técnicos e também cursos de ensino superior, na gestão de serviços hospitalares e na área industrial, e na área criminal, que é a radiologia forense, que é uma área ainda muito nova aqui no Brasil, tá, gente? A gente está acostumado, né? Sempre digo que a gente está acostumado a ver os CSIs, né, na televisão há muitos anos, né? Mas no Brasil aí a área da radiologia forense ainda é muito nova, tá? Algumas outras áreas aqui que pode estar atuando o tecnólogo em radiologia, a área de application, né, de aplicação. Então, como que funciona essa área de application, né? Então, vamos dizer que o vendedor, né, o especialista de produtos na área de radiologia, seja de contraste ou seja de algum equipamento, ele vai lá na clínica ou no hospital, ele vende um equipamento, o engenheiro vai lá e instala esse equipamento no hospital e o application, depois de instalado, ele vai lá nesse setor e fica geralmente uma semana ou 2 semanas ensinando a equipe do hospital ou da clínica a trabalhar com aquele equipamento, né, apresentando o software, as funções, né, essa é a função, então, do application. O application, então, ele trabalha nas empresas como GE, Philips, Siemens, tá? E outras aí que eu poderia citar aqui. Vendas de equipamentos e acessórios, contraste também, tá, gente, para a área, principalmente ressonância e tomografia, que utilizam bastante de iodo e gadolínio, né? Então, essa função se chama especialista de produtos.
Consultoria também em qualidade de imagem, como a gente trabalha muito com imagem, né, com processamento de imagem, então a gente se preocupa bastante com a qualidade dessa imagem que a gente está gerando aí, uma imagem de boa qualidade que a gente está gerando aí, para um diagnóstico também de boa qualidade, tá? E no desenvolvimento e aprimoramento aí de software para o diagnóstico por imagem, tá? Então são só algumas áreas aí, um apanhado aí de algumas áreas aí que o tecnólogo em radiologia que tem habilitação plena pode atuar, tá? Diferentemente, muita gente me pergunta às vezes qual é a diferença do curso tecnólogo, o curso técnico, né? Além de, claro, o curso tecnólogo ser um curso superior, né? E depois você poder fazer concursos federais, por exemplo. Né? Então é essa habilitação plena podendo atuar em todas as áreas da radiologia, tá? E o curso técnico não habilita para trabalhar em todas as áreas. Sobre faixa salarial aí, aqui eu coloquei só um exemplo, um mínimo aí, tá? De uma média aí, mais ou menos. Então ele inicia aí em torno de 3.696, já considerando a insalubridade de 40% ou a periculosidade de 30% por estar em contato com a radiação, tá? Dependendo aí da região que vocês estão, porque a gente, né, quando estamos falando de EAD, a gente está falando com o Brasil todo, então dependendo da região e do equipamento que vocês vão trabalhar, aí o valor pode chegar aí em torno de R$ 12.000, né? Isso para uma carga horária de 24 horas semanais, tá? Conforme a nossa legislação, então a nossa legislação não fala em carga horária diária, né? Carga horária mensal fala em carga horária semanal. O que dá aí, vocês vão ver aí no mercado de trabalho uns horários bem diferentes do que vocês estão acostumados. Tá? A gente tem alguns locais, talvez vocês, né, vão estagiar, depois mais adiante a gente vai falar do estágio já, ou vão trabalhar já, com escalas tipo assim, trabalha de segunda a sexta, 4h48 por dia, o que vai dar 24 horas semanais. Ou trabalha de segunda a sábado, 4 horas por dia, o que vai dar, né, 6 vezes 4, 24 horas semanais. Tem gente que trabalha 2 plantões de 12 horas durante a semana toda. Tem quem trabalhe um dia só 24 horas, entra, por exemplo, às 7 da manhã de hoje e sai às 7 da manhã de amanhã, uma vez por semana. Tá? E o horário noturno também, que geralmente acontece das 7 da noite às 7 da manhã, 12 horas trabalha uma noite sim e 3 não. Uma noite sim e 3 não, o que vai dar 2 vezes por semana, 24 horas semanais também, tá? Então tem várias escalas de trabalho aí dentro da radiologia e da realidade daquela clínica, daquele hospital que precisa, tá? Falando um pouquinho mais diretamente aqui, então, para os alunos do curso de gestão hospitalar, o objetivo do curso, então, visa formar profissionais capacitados para atuar no planejamento, estruturação e controle dos processos de trabalho que compõem as organizações. Aí, quando eu falo organizações, né, pode ser clínica, pode ser hospital, enfim, na área da saúde, no âmbito público e também no âmbito privado, tá? Algumas áreas aqui, né, do mercado de trabalho também é bastante amplo quando a gente fala em gestão hospitalar, né, devido aos diversos setores internos essa instituição possui. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a área financeira, tá? A área de compras, é, a área de recursos humanos, a auditoria de contas, tá? Das instituições aí hospitalares, seja elas então públicas ou privadas, e pode atuar ainda em empresas que prestem serviços de saúde, como unidades de saúde, laboratórios, clínicas, casas de repouso, farmácias, consultórios médicos, odontológicos, unidades hospitalares e gestoras de planos de saúde também. Então é uma área muito ampla aí que você, após formado, habilita aí para atuar, tá? A gente sem necessidade de uma especialização, uma pós-graduação, e mais uma vez volto a dizer, né, que claro que é sempre bom fazer, porque acrescenta bastante no currículo aí e facilita aí a entrada no mercado de trabalho também, tá?
Eu não vou falar sobre faixa salarial aqui na gestão hospitalar, porque dependendo aqui do contexto que vocês vão estar inseridos aí eu vou colocar uma faixa aí que vai de 4 mil até 15 mil reais, mais ou menos, podendo até ultrapassar, dependendo da região onde vocês vão atuar, tá, gente? Depende muito da complexidade também que vocês vão estar inseridos aí para uma faixa salarial maior ou um pouco menor, tá? Ou até mesmo do setor dentro do hospital, tá? Sobre a matriz curricular do curso, tá, gente? Então vocês podem acessar a qualquer momento nessa abinha dentro do ambiente virtual de vocês. Em meu curso, entra lá em matriz curricular. Também vocês podem baixar a matriz curricular que vai ter lá as disciplinas na sua ordem que acontecem para vocês acompanhar o que vocês precisam percorrer aí até a formatura, tá? Então, vocês têm acesso aí também dentro do ambiente virtual de vocês. Falando um pouquinho sobre matriz aqui, tá? Rapidamente. Então, o que a gente chama de disciplinas regulares, né? Ordem 1, 2, 3 e 4, que acontecem, como eu expliquei para vocês, a dinâmica de 4 encontros, né? E daí a gente tem também as imersões profissionais, que é uma disciplina um pouquinho diferente, tá? Onde vocês, como o próprio nome diz, né? Uma imersão, onde vocês vão fazer um produto, vão criar um produto, seja um mapa conceitual, seja um artigo, seja uma entrevista com um profissional da área e vão trazer para socialização em sala de aula, tá? Então são dois momentos aqui nessa. Ela acontece também em 4 encontros, tá? Mas vocês não vão fazer uma prova, né, sobre o conteúdo dessa disciplina aqui, e sim criar um produto individualmente, tá? Vão postar lá no sistema individualmente e vão ser avaliados por esse produto e pela socialização, tá? Na gestão hospitalar, na parte de estágio, não tem estágio, tá? Na parte no curso de radiologia, eles acontecem, então, no 5º e no 6º semestre, tá? Correspondendo aí a 20% da carga horária do curso. Eu já vou falar um pouquinho sobre estágio para vocês daqui a um pouquinho, tá? Então, no 5º e no 6º semestre, tá? Os estudos contemporâneos, tá, a partir do 4º semestre, então ele acontece parecido com a imersão profissional, só não tem os encontros, tá? Só não vai ter os encontros, ele é totalmente online daí. As atividades de extensão, tá, gente? As atividades extensionistas, que acontecem a partir do 2º semestre, no curso de gestão hospitalar são 259 horas, e no curso de radiologia são 296 horas, é 10% da carga horária do curso lá todo, tá? Que vocês vão... Tem um site disso, tá, gente? Na Uniaselv, só colocar lá a extensão Uniaselv e vocês vão acessar lá todos os projetos que vocês têm disponíveis e vocês vão escolher. Dentro do ambiente virtual também tem uma abinha lá, extensão, tá? Então vocês vão ver e ler os projetos de extensão que vocês podem aplicar na comunidade que vocês estão inseridas, tá? Cada projeto tem uma carga horária, então o que eu peço para vocês é não deixar acumular essa carga horária para fazer lá no final, tá, gente? Sabe que é meio trabalhoso, meio chatinho de fazer, mas é necessário fazer porque é uma resolução do MEC, vocês podem estar visualizando isso lá na página de extensão da Uniaselv, tá? Da resolução, por que precisa da atividade de extensão, enfim, da carga horária exigida lá, que é 10% da carga horária do curso, tá? E as atividades complementares também, que são 40 horas, tá? Tanto do curso de gestão hospitalar quanto do curso de radiologia. Não confundam atividade de extensão com atividade complementar, tá, gente? Lá no AVA de vocês, no ambiente virtual de vocês, também tem sobre atividades complementares. Vocês podem, inclusive, baixar o edital lá de atividades complementares e vocês vão ver o que pode e o que não pode utilizar como horas de atividades complementares, tá? Vou dar um exemplo aqui rapidamente. Vamos dizer que vocês vão participar de um congresso sábado e domingo aí, e que esse congresso vai te dar um certificado de 20 horas, tá? Então vocês vão
receber esse certificado, vão tirar uma foto, vão salvar em PDF e vão inserir e solicitar essas horas lá no ambiente virtual de vocês em atividades complementares para serem validadas, tá, gente? Então vocês têm 3 anos, 6 semestres aí para fazer essas 40 horas de atividades complementares, que é relativamente mais rápido e mais fácil de fazer do que atividade de extensão, que dá um pouquinho mais de trabalho e a carga horária é muito maior, tá, gente? Então, muita atenção aqui para não deixar acumular essa carga horária para o final do curso, que não dá tempo de fazer, tá, gente? Então, a gente tem projetos lá de 30 horas, tem projeto de 40 horas, tem projeto de 60 horas, por exemplo, que vocês podem estar aplicando aí semestralmente aí para acumular essa carga horária para chegar lá no final e estar com essa carga horária de atividade de extensão cumprida também, tá, gente? Então não deixe para o final lá dos 3 anos para fazer, tá, gente? Qualquer dúvida aí, entre em contato conosco aí que a gente ajuda também, e também pode pedir ajuda aí para o mediador ou para o regente, que ele também dá mais algumas explicações sobre atividade de extensão, ou tem uns canais aí de, de comunicação da Unicelv para falar com a gente, tá? Já que a gente está falando então sobre atividade de extensão, tá, gente? Então aproveitando um pouquinho aqui, para quem está fazendo para quem está fazendo uma segunda graduação, você pode aproveitar, pedir convalidação das disciplinas que você já cursou, que são iguais ou parecidas, né? Com a carga horária também semelhante aí a essa disciplina que você já cursou em algum outro curso, então você pode estar pedindo uma convalidação para não precisar fazer 2 vezes a mesma coisa, tá? Aprender 2 vezes o mesmo conteúdo, tá? Então, vocês podem também estar fazendo 2 graduações ao mesmo tempo, tá? E aí tem uma bolsa de estudos aí de 10% de desconto extra aí para essa segunda graduação, tá? Então, só apontar o celular aqui para esse QR Code aqui que vocês vão ter acesso a explicações aí sobre essa bolsa de estudos aqui também, tá? Com uma segunda graduação, aí você diversifica aí suas habilidades, ganha mais conhecimento, aumenta, né, as informações lá no currículo de vocês e facilita bastante aí a entrada no mercado de trabalho, tá? Principalmente para quem ainda não está inserido no mercado de trabalho dentro desse ambiente hospitalar aí, vai facilitar bastante, tá, gente? Sobre os estágios, tá, gente? Bastante atenção aqui, tá? Quem está fazendo alguma coisa, deixa de fazer e fica prestando atenção aqui, que é bem importante, tá? No curso de gestão hospitalar a gente não tem, então não necessita fazer um estágio. No curso de radiologia, então, a gente tem aí uma carga horária de 20% da carga horária do curso, é uma carga horária bastante grande, tá, gente? Por isso que ela é dividida em 2 semestres, onde você faz 240 horas no estágio 1 e 250 horas, quem está entrando agora, no estágio 2, totalizando aí 490 horas, tá? Muita atenção aqui, porque vocês lembram que a gente tem, que eu expliquei anteriormente ali sobre a carga horária semanal, tá? Então não pode ultrapassar 24 horas por dia. Perdão, não pode ultrapassar 24 horas por semana. Tá? Isso quer dizer o quê? Que para eu fazer 240 horas, eu vou precisar de 10 semanas. Tá? Se eu fizer 20 horas por semana, 4 horas por dia lá, eu vou precisar de um pouco mais. Tá? Então, é bastante tempo dentro de um semestre. Ele tem que acontecer dentro do semestre, tá, gente? Então, o semestre vai iniciar lá 21 de julho até, vamos dizer lá, 2 de dezembro. Dando um exemplo aqui, tá, gente? Então, o que precisa acontecer aqui? Até para não atrasar o estágio de vocês, tá? Quando vocês estiverem lá no meio do quarto semestre, ele acontece no quinto e no sexto. Quando vocês estiverem lá no meio do quarto semestre, vocês já comecem a organizar esse estágio junto ao polo de apoio presencial. O polo de apoio presencial precisa solicitar a sua vaga de estágio para o local, tá? Por mais que a Unicelv tenha diversos convênios de estágio com diversas instituições,
outras escolas, outras faculdades também possuem esse convênio de estágio com o local. Tá? Então, a gente precisa se adiantar, até para garantir que quando iniciar o semestre você consiga estar em campo de estágio e não fazer estágio, por exemplo, o semestre começa dia 2 de dezembro, eu vou começar estágio 1º de novembro. Não vai dar tempo de cumprir essa carga horária, tá, gente? Porque os estágios precisam acontecer dentro do módulo, dentro do semestre, tá? Então precisa que se organize antes, que solicite essa vaga antes para você estar lá em campo. E evitar também que chega, por exemplo, lá no início do semestre, quando vai solicitar a vaga, não tem mais a vaga, porque outra faculdade ou outra escola já solicitou a vaga e já tem algum outro aluno lá fazendo. Tá? Então precisamos nos adiantar a isso. Tá? Então quando chegar lá no final, no metade do quarto semestre, lá para o final do quarto semestre, se adiantem, solicitem para o polo ou Apolo. Eu quero fazer estágio no período da manhã, ou no período da tarde, ou no período da noite, em tal lugar. Se tem convênio, eles vão ver lá. Vocês também podem entrar no portal de estágio e ver se existe esse convênio lá, tá, gente? Dentro do AVA de vocês tem lá os locais que a Unicef possui estágio na cidade de vocês, ou na cidade próxima de vocês aí, para vocês já estarem organizando o início desse estágio, vou dizer aqui, algumas semanas antes, né? 1 ou 2 meses antes de começar. Isso vai ocorrer o quê? Vamos dizer que vocês estejam no quarto semestre agora, iniciando o quarto semestre, e vocês vão fazer o estágio de vocês lá em fevereiro do ano que vem, tá? Que vai ser o quinto semestre. Então, quando chegar lá em novembro, já entra em contato com o polo, já sinaliza, eu quero fazer nesse local, quero fazer nesse horário, tal. O polo vai solicitar lá para o local libera, e aí vocês já vão, quando virar o semestre, já está garantida a tua vaga lá no local. Vocês vão fazer as papeladas, tá? Fazer termo de compromisso, coletar assinatura, postar lá no ambiente virtual para homologação. Vocês só podem ir para estágio após esse termo de compromisso estar homologado, assinado, tudo certinho, tá? A gente não pode ir antes, tá? E também vocês vão precisar do dosímetro, tá? Aí vocês podem entrar lá na trilha da disciplina de estágio. O estágio é uma disciplina como qualquer outra, tem uma trilha, tá? Para maiores informações, e também tem uns encontros da disciplina de estágio aí de orientação também, tá? Mas eu preciso que vocês se adiantem com o polo para solicitar essa vaga aí para o local de estágio, tá? Então, quando vocês estiverem na metade do quinto semestre para o fim, vocês vão solicitar lá para o polo o estágio 2. Eu quero continuar a fazer estágio nesse local que eu tô. Ou não, eu quero para a instituição tal, ou mudar meu horário, alguma coisa assim, precisa sinalizar antes também, para que o polo, por mais que vocês estejam já estagiando naquele local, precisa sinalizar que vocês querem continuar para a próxima disciplina no próximo semestre também. Então, a mesma dinâmica, tá, gente? A mesma dinâmica aí, tá? Qualquer dúvida aí vão ter os encontros e vocês vão poder também entrar em contato conosco aí para tirar qualquer dúvida, tá? Um pouquinho sobre a atividade de extensão, que eu já expliquei, tá? Elas são atividades obrigatórias, compõem 10% da carga horária do curso, tá? Então não é uma coisa inventada pela Unicelv, inventada pela instituição B ou instituição C, né? É algo regulamentado, obrigatório, né, pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Tá? Então envolve diretamente vocês escolherem lá algum projeto que já existe, tá? Os projetos já existem, estão lá dentro do AVA de vocês, no ambiente virtual de vocês, e vocês vão escolher lá o que tem, os projetos para aplicar semestralmente, que tem mais aderência à cidade, à região que vocês estão, para estar aplicando aí na comunidade, tá? Tem todo um passo a passo lá dentro do projeto. Entrem no projeto e leiam o passo a passo lá para aplicar de certinho aí esses projetos na comunidade de vocês, tá? Então aqui tem os materiais orientativos, né? Vocês entram no AVA de vocês, na aba de extensão, tem lá escrito extensão, documentos, e-book orientativo sobre extensão, e vai ter todos os projetos listados lá para o curso ou de radiologia ou de gestão hospitalar
para aplicação, tá? E o passo a passo de cada um desses projetos. Aqui a gente tem, então, a gente falou lá, né? A gente falou sobre atividade de extensão e a gente falou sobre atividade complementar, tá? Então vocês podem entrar aqui nessa abinha aqui que está aparecendo e baixa o regulamento. Nesse regulamento eu dei alguns exemplos, né? Mas tem tudo que você. Vamos dizer que vocês. Vou dar outro exemplo aqui. Vamos dizer que vocês vão fazer um curso aí de um dia, de um sábado aí em algum lugar, e esse curso vai te dar um certificado de participação, de conclusão lá de 10 horas, por exemplo. Vocês vão tirar uma foto, salvar em PDF e vão subir esse certificado aí, vão solicitar as horas daquele certificado aí para atividades complementares, tá? Então vocês podem baixar o regulamento aqui e pode visualizar aí o que pode e o que não pode ser utilizado como atividade complementar. Lembrando que a atividade complementar são 40 horas, é mais tranquilo de fazer. A extensão que é mais complicado, que é mais trabalhosinho, que leva mais tempo para aplicar, tá, gente? Alguns diferenciais aqui que você pode encontrar nos cursos da Unicef, então participação na jornada de iniciação científica. Vamos dizer que vocês produzirem alguma disciplina aí, um artigo e querem publicar esse artigo. Então vocês podem participar aqui desse joia aí, que é a jornada de iniciação científica para publicação, né, nas revistas maiêuticas aqui da faculdade. Participação das masterclasses, né, a gente tem diversas masterclasses que já aconteceu e que ainda vão acontecer. As que já aconteceram, vocês têm disponível algumas, né? Vocês têm disponível aí no ambiente virtual de vocês para assistir, né, e algumas que vão acontecer ainda, que vai acontecer ao vivo, tá? Vocês vão ser avisados, claro, né, por comunicação interna, e fiquem sempre antenados aí para não perder, tá? A gente tem umas masterclass aí bem legal, tá? Participação nos eventos, projetos e programas de curso, né? Vou dar um exemplo aqui que a gente faz sempre no mês o final de outubro ou novembro, que é a Semana da Radiologia, onde a gente promove aí uma semana de palestras aí, 2, 3 dias de palestras aí, ou uma conversa aí sobre alguns assuntos aí da área da radiologia, tá? Participação nas lives específicas do curso, participação nas atividades de laboratório virtual também, né? Algumas disciplinas vocês vão ter práticas, essas práticas acontecem dentro, lá tem um ícone dentro da trilha de aprendizagem que é laboratório virtual, e vocês vão estar podendo fazer essas práticas, repetir essas práticas e estudar para as avaliações também, a hora que vocês quiserem, 24 horas por dia e 7 dias por semana também. Gente, importante aqui, tá? Que vocês vão ter lá no ambiente virtual também o guia de estudantes, tá? Percam, entre aspas, uns 10 minutos para ler esse guia do estudante, tá? Vai tirar muita dúvida de vocês, tá? Principalmente referente à avaliação, como elas acontecem, o que é online, o que é presencial, qual é o peso de cada avaliação, o que cai em cada avaliação, tá? Então, tem lá, não esquecendo, tá, gente, falando de avaliação, não esquecendo de sempre cuidar para não perder os prazos para agendar as avaliações de vocês. Mesmo as online têm um prazo de início e um prazo de fim para realizar essa avaliação, então cuidem, dentro da disciplina tem um calendáriozinho ali, então cuidem as datas certinho de cada disciplina ali para vocês não perderem nada, tá, gente? Então nesse guia do estudante aqui vai ter várias coisas ali muito interessante ali que vai facilitar bastante a vida acadêmica de vocês, tá? Baixem isso e leem, tá, gente? Eu falei, percam esses 10, 15 minutos de leitura, tá? Vale a pena, tá? Vale a pena. Quase encerrando aqui, tá, gente? Vamos, então, fazer o nosso... Quero saber como é que vocês estão se sentindo, se estão animados, se estão querendo um pouquinho mais de férias, se estão preocupados, ficaram ansiosos aí, então coloquem aí no chat de 1 a 5 aí como que vocês estão se sentindo, tá, gente, com relação a tudo que eu falei, a tudo que eu apresentei aqui. E vamos lá, coloquem aí, escrevam de 1 a 6 aí, qual que vocês estão mais se sentindo aí hoje, tá?
assistindo esse nosso encontro com a coordenação aí. Estão muito animados. Show de bola, gente. Legal. Bom, gente, chegamos ao final de mais essa transmissão aqui do curso de radiologia, do curso de gestão hospitalar. Queria agradecer a todos que vieram aqui, todos que vão assistir aqui, que estão assistindo aqui a nossa transmissão, né? A gente agradece aí também pela escolha de vocês de escolherem a Unicelv, tá? De acreditarem na gente, virem fazer a trajetória acadêmica de vocês, a formação de vocês aí com a Unicelv. Eu deixei uma frase aqui para vocês, tá? Que é de Leonardo da Vinci, que é o patrono da Unicelv, do Centro Universitário Leonardo da Vinci. Então, aprender a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende, tá, gente? Uma reflexão aqui para vocês. No mais, a gente queria desejar para vocês bons estudos, que vocês se sintam à vontade, tá, para entrar em contato conosco quando vocês quiserem, quando vocês precisarem de algum apoio, não se sintam sozinhos, tá? E um bom semestre letivo para vocês e a gente se encontra aí nos próximos dias novamente, tá, gente? Abraço para vocês e bons estudos.